Olá, estamos de volta com o nosso 7º episódio do Clube do Livro de Gestão e Liderança em Saúde da UFRN. Nós já passamos aqui no decorrer do curso sobre vários assuntos, principalmente relacionados a soft skills, habilidades sociais, e demonstrando uma necessidade de grande adaptabilidade e aprendizado do novo gestor, especialmente quando ele sai ali da base técnica. O livro parece muito focado nisso. E com isso muitas pessoas se sentem desconfortáveis e vêm nos brindar agora com esse capítulo sobre autenticidade, de Hermínia Ibarra. E foi um capítulo que eu confesso a vocês que me deixou bem incomodado. Porque, em resumo, talvez aqui, a primeira lida foi assim, não, o que ela está me dizendo é que esse negócio de autenticidade é coisa para gente cabeça dura. Você concorda com isso aí, Alessandro? Eu concordo. Eu acho que a gente precisa separar o que é uma relação pessoal, familiar, de uma relação de um gestor e sua posição como profissional. Então, assim, enquanto gestor, a gente está liderando um time e a gente tem metas e prazos e projetos a serem cumpridos, e ali o seu papel é como conversar com esse time, convencer o time, acompanhar o que está sendo executado, ouvir o time e ir fazendo os ajustes naquela trajetória. E quando e a autenticidade que se pede, eu chamo que é a régua e o compasso que você traz consigo. São os seus valores, seus limites, né, os seus padrões éticos e morais. E também, claro, né, os valores da empresa, o planejamento estratégico da empresa. Mas a forma como você vai conversar com essa equipe é um instrumento de comunicação para atingir uma meta. Então, você fazer sincericídios, como um dos casos citados, ou você fazer uma aproximação muito pessoal com cada um, isso é para o ciclo familiar, né? Para o ciclo de amigos. Eu acho que não cabe na empresa. Eu tive uma experiência um tempo fazendo um curso na Itália que os italianos falam muito com os braços, com a voz, né? E quando a primeira reunião de trabalho que eu vi, eu achei que um dava um tiro no outro, né? Porque era extremamente, né, efusivos no que falavam. E quando terminou a reunião, dois que mais discutiam estavam combinando tomarem um vinho na casa um do outro. E eu falei assim, mas como é que vocês estão assim? E ele disse assim, mas aqui é trabalho. Eu tenho a obrigação de defender meu ponto de vista para o melhor. Isso não interfere no que somos amigos, né? E para mim isso foi uma coisa que marcou bastante, né? E é até interessante que o livro ele coloca isso, a gente vai trazendo experiências e vai agregando, mas também não pode ficar preso nisso. Então, lá na Itália cabia aquilo, mas se eu no Brasil for fazer isso, os milindres da nossa sociedade não vão permitir. Então a gente precisa, na verdade, ser autêntico nos nossos valores, mas se adaptar à cultura que a gente está, se adaptar à equipe e àquilo que a gente precisa fazer. Então acho que se você se engessar no que você chama de autenticidade, se a autenticidade não forem seus valores, mas forem hábitos e formas de funcionar, você é só um cabeça dura, tá? Precisa da adaptabilidade, pelo menos é meu ponto de vista. Talvez a dificuldade toda esteja aí da gente estabelecer bem claro, e num capítulo curto, ela talvez não tenha tido tempo para detalhar isso, do que ela está chamando de autenticidade, né? Algo que fica lá, né? O que é que você sentiu, Daniel? Você acha que ela estava falando de quê de autenticidade? O que eu achei intrigante e ao mesmo tempo interessante, né, a discussão. Quando você fala em líder autêntico, inclusive teve uma onda recente de liderança autêntica, né? Teve toda essa coisa. Mas eu acredito que o tema é polêmico, né? Porque como o doutor Alessandro falou, essa questão da rigidez ou a questão da flexibilidade, que ela trata muito quando na discussão do líder, né? Então eu fico meio que... Eu gosto muito de ser camaleão, como ela fala também, porque é o seguinte... Depende do estágio que a gente esteja dentro da organização, ou de repente se a gente é promovido a um cargo de gestão, aquela autenticidade que eu tenho, por exemplo, na minha área, vamos supor, na área da saúde, né? Um médico.
ele é especialista naquilo que ele faz. Então, ele leva as coisas daquela forma ali. Na medida que eu for promovido, se eu não tirar essa capa, vamos dizer assim, que eu incorporei de autenticidade, como a forma como eu conduzo minhas coisas, vamos dizer assim, como a ordem como eu dou, como o meu processo é estabelecido, ele vai bagunçar o time, vai bagunçar a equipe. Aí é nessa hora que ela fala essa questão do limite de autêntico ou não. Porque se eu sou aquele cara que, não, todo mundo veio aqui para trabalhar, sabe que é para trabalhar e acabou. Você não precisa estar dizendo, não precisa estar motivando, não precisa estar falando o óbvio para aquela pessoa. Mas quando eu vou para a área de liderança, muda. Então, essa mudança sutil que eu acredito que ela está querendo dizer na questão da autenticidade. Porque você não vai deixar de ser autêntico. Seu valor, seu princípio que você acredita vai estar. Mas você vai ter que ser um camaleão. Você vai ter que dar dar o direcionamento para a equipe de uma forma que você dava diferente lá quando você não era líder. Então, eu acho que a polêmica é justamente isso. Uns vão dizer assim, não, eu sou assim... vocês têm que me adaptar a como eu sou, porque eu acredito que as coisas funcionam melhor assim. Se eu dizer, faça isso e acabou, se eu quero daqui a meia hora, sem nenhum milindre. O outro, não, olha, vem cá, eu sei que você está passando uma situação difícil, mas isso aqui é bem importante aqui para a organização. Veja se você consegue, qualquer coisa você me consulta. Então, o valor de querer um trabalho de excelência, eu não estou deixando de lado. Mas a forma como eu estou lidando com a equipe, eu estou me adaptando. Porque eu, não só como líder, mas como personalidade, é assim, forte. Mas na posição que eu estou, eu não posso ter essa personalidade forte. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que ele quer dizer essa questão de ser um autêntico, ou ter o equilíbrio, ou em momentos não ser autêntico. Porque ela fala o seguinte, até que existe até estágios de autenticidade. Eu tenho um exemplo prático, por exemplo. Quando eu fui liderar um laboratório de análise patológica, eu tive que ter um comportamento diferente do que se eu estivesse liderando hoje uma área de planejamento estratégico, de gestão estratégica. Então, eu tenho que ter uma visão diferente e meio que minha autenticidade vai mudar porque eu tenho que entender como é que é o clima daquela equipe, como aquela equipe se estabelece. Eu acho que mais ou menos por aí fica essa questão. Mas, mais uma vez, é polêmico sim, e uns vão defender a autenticidade no padrão aqui do lado esquerdo, o outro não pode ser assim, você tem que se adaptar e acabou do lado direito. E assim vai. Então parece que é justamente isso, né? Do que está falando. Parece que essa autenticidade que ela está falando, que a pessoa não pode se aferrar a ela, é sobre o modo operante, o modo de agir, mas não sobre quem, quando se joga a autenticidade, se pensa, não, sobre quem você efetivamente é. E é o que ele falou, de valores, de princípios e tudo. Isso aí precisaria ficar, pelo que eu estou entendendo, é isso que você está dizendo. E você conseguiu se convencer com isso agora, Tati? Os meninos me explicaram melhor do que ela, né? Também tive uma dificuldade em compreender a questão do capítulo, fui até buscar outras literaturas que me ajudassem. Mas a questão talvez seja a questão da maioria das pessoas. O que é ser autêntico mesmo? Né? E não esse conceito cultural que às vezes a gente carrega, da verdade absoluta que a pessoa traz, né? Da incapacidade que ela tem de se adaptar para não parecer falso ou impostor, como o próprio capítulo ele traz, né? E no dia a dia a gente percebe isso mesmo. Mas eu acho que o grande segredo está, o que é que você espera daquele negócio? O que é que eu espero dessa equipe? Né? E a comunicação é um fator essencial. O líder ele vai colocar. E ele pode até usar o exemplo dele. Né? Eu lembro que até no capítulo ela disse que uma determinada pessoa foi colocar as fragilidades dela e aquilo foi interpretado. Aquela pessoa levou honestidade, coisa que ela costumeiramente fazia. Mas ela não pensou, será que eu ser assim vai impactar na entrega? Então, eu acho que a grande questão é essa. Né? Eu vou continuar sendo uma pessoa sincera, vou continuar pedindo ajuda, mas neste momento eu vou suprimir essa parte de minha personalidade, né? Não que eu vá deixar, porque eu entendo que para o negócio isso não é positivo. E aí você precisa, como a gente já discutiu ao longo dos capítulos, entender o perfil da equipe. Será que essa minha equipe está preparada para receber toda a minha autenticidade nesse momento? Isso. Será que isso é importante para o negócio? Né? Será que isso... E aí ela vai modelando,
vai modelando e para os novos gerentes, que muitas vezes saíram da base técnica e que vão ser questionados. Quantas vezes eu não escuto até os enfermeiros, meus colegas, dizendo, quando você era aqui da assistência, você brigava, e agora você está até falando baixo, né? E agora você está até falando baixo, colega, mas eu sou a mesma pessoa, porque agora eu não posso falar alto. É sobre isso. Ele não deixou de ter o desejo dele, mas ele entende que aquela modelagem até de voz não cabe para o negócio, porque se ele fosse, ele vai atrapalhar a entrega. Exato. Mas ele não deixou de ser aquela pessoa, né? Então, até para entender que a autenticidade, ela não reduz a capacidade humana da pessoa. Nesse caso da gestão, ela pode ser um fator modelador da sua posição, mas eu acho que a comunicação, deixando claro isso para as pessoas, né, colocando que a gente está ali para conseguir algo comum, eu acho que isso facilita bastante. E não deixa o novo gerente numa situação difícil, até se questionando, meu Deus, será que eu mudei? Será que eu vendi minha alma pro diabo agora? Porque às vezes a impressão é essa, será que eu, que nunca quis, acabei fazendo isso? E aí ele vai precisar retornar até ele mesmo, gerente. Não, eu continuo com meus valores, eu continuo sendo quem eu sou, mas agora eu me modelo por um bem comum. Eu acho que é por aí, sabe? Que a gente vai pensar na autenticidade. Algo que você falou anteriormente até, que para mim ficou mais claro, né, sobre como seria isso, mudança de comportamento não quer dizer mudança de valor. Sim, né? sim. Então, é isso que eu estou captando. Então, ela fala muito sobre essa necessidade de mudança de comportamento, especialmente em situações de liderança, mas não detalha muito sobre a necessidade de manter determinados valores, né, que a gente chegou a comentar rapidamente sobre questões éticas e tudo. Como, então, pegando a informação que a gente tem até agora e a necessidade de se adaptar, de se transformar, como é que a gente não cai numa cilada de passar a aceitar situações, comportamentos arraigados, formas de operação, culturas organizacionais que são deletérias, que são tóxicas, que são realmente contra os seus valores. Como é que a gente não cai nessa cilada sendo camaleão? Eu vou trazer o conceito do capítulo anterior, que é o autoconhecimento. Né? Sim. Quer dizer, você tendo um autoconhecimento, uma autoavaliação, você consegue perceber. Porque quando você é o camaleão, como a gente está colocando aqui, você vai fazer experimentações. Algumas vão dar certo, outras vão dar errado, né? Porque você está num ambiente novo, você está com equipe nova. E quando você exerce essa função de fazer sua leitura, né, do que você está fazendo, aí você consegue perceber que estratégia foi inadequada. O que eu gosto da figura do camaleão é que o camaleão, ele muda a cor para se adaptar ao ambiente, mas ele continua camaleão. Ele não mudou. Né? E quando ela coloca, eu achei curioso que ela só citou o camaleão como alguém que é adaptável, mas não entendi muito bem, porque ela disse que ele era grosseiro, né? Porque necessariamente não precisa. É como se ele, de alguma forma, acabasse se traindo de que estava camuflado, que ele não era autêntico. Né? E eu discordo dessa visão. Também. Eu acho que, pegando o que Tati falou, é a estratégia de comunicação camaleão. Você continua sendo, mas você monta uma estratégia de comunicação para atingir aqueles projetos. E até uma estratégia protetiva. Lembre-se que nós, né, nas organizações de saúde, a gente trabalha muito com cenários abertos. Cenários abertos, muitas modificações, inclusive áreas muito abertas, como pronto-socorro e outras. Né? Então, a gente não trabalha dentro de um cenário fechado. E a gente também precisa ter estratégias protetivas do grande negócio, que é o cuidado, a assistência à saúde. E essa capacidade, até fazendo analogia ao camaleão, de se adaptar, é uma forma protetiva mesmo, né? De não se expor de uma forma desnecessária e que possa prejudicar, por vezes, a estratégia do negócio. Então, essa autenticidade, né, essa modelação de comportamento, que inclusive vai de acordo com outros autores em relação à formação de competências profissionais, essa questão da adaptação comportamental, não quer dizer que você esteja obrigatoriamente prejudicando a si ou prejudicando o ambiente de uma forma a fazer as pessoas, convencer as pessoas, lembra da persuasão, de pensar de algo que não seja tão positivo, agora, sabe? Tem um detalhe que fica marcado para mim, né? Sim. Para ser camaleão, mas tem que ter cuidado para ser o gestor sabão. Porque eu já tive um gestor que é sabão. Ele nunca tinha ponto de vista. Qual era o ponto de vista dele? Do chefe dele. Sim. Se o chefe pensasse assim, ele pensava também. Se o chefe mudasse na mesma hora, ele mudava também. Sim. O que aconteceu? Ele durou um pedaço, mas depois caiu. Então, a gente
a autenticidade entra nesse momento. Sim. Eu tenho que ser camaleão, mas eu também tenho que ter ponto de vista. Eu tenho que saber defender uma causa. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, alguém vai rir e alguém vai chorar. Por exemplo, eu quero, vamos supor, eu tenho uma produtividade X, né? Sei lá, eu atendo 30 pessoas naquele momento. E todos os hospitais semelhantes a mim atendem 50. Né? Pô, o que tem de errado com isso? Então, depois de investigar, a quantidade de pessoal está certa. Os processos estão certos. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ter que aumentar agora para 40, 45, por causa disso, vai chiar um, vai chiar outro, não sei o quê, e vai ter briga para cima, briga para os lados. Então, se você nessa hora é um gestor sabão, você nunca vai evoluir, porque você vai de acordo com o ambiente ali, escorrega para cá, escorrega para lá. Então, camaleão é importante e deve ser, só ter essa preocupação de, tem momentos que você vai ter que defender e você vai bater de frente com algumas pessoas. Mas o que está por trás? Lembra que a autenticidade eu mudo o comportamento, mas meus valores permanecem. Sim. Então, o que está por trás isso vai ser um bem maior para a sociedade e para o meu hospital, para a minha organização. Então, por trás dessa decisão, ela está alicerçada nisso. Eu vou melhorar o ponto de vista do meu cliente, da minha sociedade, vou melhorar a condição da minha organização, seja um hospital, seja uma clínica. Então, isso não vai deixar de lado o valor que eu tenho daquilo que eu acredito. Mas, naquele momento, eu vou ter que ser rígido, firme, para defender aquele ponto de vista. E aí entra um pouco da sua autenticidade. E aí varia de cada pessoa. Então você vê, Tati, que a sua definição já virou a definição consensual da definição padrão, né? É mudar o comportamento. É muita responsabilidade. Mas é até nisso que você disse, é um negócio da organização. Não tem problema se eu estou de acordo com o meu superior, desde que nós estejamos consensuados que o negócio da organização é melhorar a qualidade para o usuário. Certo? E não aquela frase, você pensa assim porque seu chefe pensa assim. Não, eu penso assim porque nós pensamos no melhor para o usuário. Não deixa a autenticidade também virar um valor sabotador da equipe de liderados, sabe? Porque eles podem levar isso, né? Levar essa questão de que você está indo de acordo com o chefe. Não, calma. Senta aqui e escuta. Ele também está certo, né? Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Tentar ter cuidado para não parecer que você está sendo manipulado, né? É interessante que você falou, até de uma questão até mais profunda, eu precisaria retornar aqui, né? Que utilizar a adaptabilidade como uma forma de manter a sua autenticidade. Sim. Autenticidade no sentido agora estrito de valores, né? Protetivo. Protetivo, sim. Mas, o que vocês estão colocando aqui, ele traz também duas outras coisas interessantes. Primeiro, se eu tenho um chefe e ele faz determinada situação que eu discordo, é minha obrigação ética alertá-lo. Eu preciso dizer que eu vejo um outro ponto de vista. Eu não posso simplesmente ir. Porque se ninguém disser que o abismo está na frente, vamos cair todos. Isso. Né? Então a gente não pode se furtar a colocar isso. Por outro lado, tem um outro conceito que a gente não pode ser apaixonado por uma ideia. Isso. Então, alguém diz que vai para algum lado, você pensa diferente, então vamos conversar e chegar ao consenso. Isso. Né? E assim, chegou o seu consenso, então vamos no mesmo vetor. Porque também não adianta você ser o camaleão que finge que vai e não ir. Isso. Né? E aí sim falta autenticidade. Aí a gente perde o princípio moral. Então não é autenticidade sim ou não, não é defender e ter a ideia sim ou não. Quem foi que disse que era fácil, né? A gente está aqui para estudar, para que a gente se desenvolva, né? Mas ninguém vai dizer que é fácil. Mas foi ótimo esse capítulo, deu bastante discussão. A gente agora concluiu que ele foi ótimo. Pronto. Foi bom. Levantou bastante coisa aqui. E eu acho que veio num momento importante, na sequência que a gente vem seguindo aqui de assuntos. A gente volta então no próximo episódio, dessa vez unindo 2 capítulos. O capítulo sobre gerenciar o chefe, esse é bom, e sobre criação de redes de relacionamento. Obrigado e até lá.